acabou de fazer um rebalho no processador e memória no LG. Na fonte trava 140 mAh. Pode ser memória corrompida? Esqueçam todas as análises mecânicas que vocês verem por aí. Aprendam a reparar de forma lógica, certo? E de forma objetiva, baseado em análise de comportamento. Quando você está sentindo alguma dor, você vai no médico, você procura o médico. E quando você procura o médico, você vai chegar questionando sobre alguma coisa, beleza? Isso é o sintoma. Tô com dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença. Tá com febre. Febre é um sintoma, não é uma doença, né? Então, baseado no sintoma, o médico vai procurar, baseado na lógica daquilo que ele estudou, para chegar a uma conclusão do que seja, beleza? Então, ele vai fazer uma investigação. Mas, mais ou menos, ele já vai saber, basicamente, o que é a partir do histórico, tanto seu de saúde, certo? Ele vai perguntar para você se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem... Saca só a analogia para que vocês possam entender o que eu estou querendo falar aqui e para vocês verem como é fácil, né? Às vezes chegar a uma conclusão de uma falha sem ter muitos perrengues. Então, o médico ele vai fazer perguntas a você. Comeu alguma coisa isso, comeu aquilo, tal, como é que é? Vai fazer perguntas. Baseado naquilo que você falar, ele vai passar um determinado tipo de exame para chegar à conclusão de alguma coisa. Esse exame é uma pré-análise, certo? Ou uma análise. Isso trazendo para a nossa área. Então é importante vocês entenderem isso. Que se você chegar no mecânico, por exemplo, e dizer, ó, tô escutando um barulhozinho estranho aqui, né? O mecânico, ele vai no lugar que está o barulho, vai mandar você mexer no carro, acelerar, fazer o que for, e vai, baseado naquele comportamento, naquele barulho, ele mais ou menos já vai saber o que é, né? Assim que funciona, né? Então a gente também tem que trabalhar com essa lógica. Imagina o mecânico ter que sair medindo o carro todinho, mexendo no carro, desbaratinando o carro todo para encontrar um problema. Porque o mecânico ele produz? Porque ele trabalha com lógica. Porque o médico, quando você sai do hospital, você sai melhor. Porque ele trabalha com lógica. Então, protocolo mecânico sem lógica não funciona. Tem que ter lógica, entendeu? Todo reparo tem que ter lógica. E a gente está acostumado, né? A gente foi praticamente... Existe um sistema na nossa área que tudo tem que ser analisado todo passo a passo até chegar à falha. E aí você fica analisando tanta coisa que você, ao invés de chegar à conclusão do problema, você se afasta ainda mais do problema porque você fica gerando um monte de dúvidas, não sabe o que tem que trocar mais. Porque você fica trabalhando sem lógica. Você fica trabalhando, sei lá, vem um vídeo, o cara disse que é para analisar isso, aquilo. Fez um treinamento, o cara tem que analisar isso, aquilo. Por que eu vou atualizar o meu treinamento agora em janeiro? Já vou começar a atualização. Porque tem muitas coisas ali que eu não quero que meus alunos façam mais. Porque eu não faço mais na bancada. Então vai ser análises a partir de comportamentos e lógica. Para a gente ser mais produtivo na bancada. Galera, é como eu sempre falo. Reparo de placa é o reparo mais rentável em uma assistência técnica. Mas se você demorar muito para reparar um aparelho, esse reparo que seria rentável, ele acaba sendo um prejuízo para você, já que você perdeu muito tempo nele. E tempo é dinheiro. E perder o dinheiro está no prejuízo. Concordam comigo? Então, voltando para cá, né? Eu não sei qual colega que ele não explica qual o problema inicial. Ele diz aqui que ele fez a CPU em memória e o aparelho trava em 140 mAh. Agora, depois do rebalem. Mas antes do rebalem, qual era o comportamento desse dispositivo? Primeira pergunta, né? Outra pergunta que você deve fazer ao seu cliente. Assim como o médico pergunta a você, você tem que perguntar ao seu cliente.
Na sua assistência técnica, você é o médico. E você tem que perguntar o histórico daquele aparelho. Olha, vamos lá, esse aparelho caiu na água, esse aparelho parou carregando, esse aparelho caiu no chão e parou, esse aparelho você estava jogando ou fazendo alguma coisa nesse dispositivo que requer, né, digamos assim, um desempenho maior da CPU e esse aparelho parou. Como é que esse aparelho parou? Né? Porque tem aparelho que para do nada mesmo. Tem clientes que estão certos, estava usando o aparelho, parou do nada, e acontece. Beleza? Então, beleza, parou do nada, mas como parou do nada? Carregando, jogando, porque essas informações vai te ajudar na análise lógica. Para analisar de forma lógica, tem que ter informações. Beleza? Mas tudo bem. Digamos aqui que esse aparelho chegou com o consumo que está. Nesse momento, galera, você não vai ficar precisando medir nada aí. Não precisa medir nada aí, certo? Esqueça. Acabou esse negócio de ficar medindo uma coisa, medindo outra. Se você medir aí, os bucks já vai estar trabalhando. Se você for verificar a frequência, já tem aí. Pelo consumo já dá para saber. Se você for verificar aí os LDOs, eles já estão funcionando. A única coisa que pode não estar funcionando pode ser uma alimentação para a memória. Como o colega perguntou, pode ser falha de memória corrompida? Pode ser uma falha de memória corrompida, como pode ser uma falha de alimentação para a memória e causar esse comportamento. Certo? Se for uma tensão de 1,8 volts, né? Ou uma tensão de 2,8, ou tensão da memória SDRAM, né? Esse aparelho aí provavelmente a SDRAM está na memória flash, né? Está acoplada no mesmo encapsulamento. Nesse caso, possa ser que tenha uma falha na memória RAM. Possa ser uma alimentação, pode ser uma comunicação com a CPU, uma linha de comunicação, certo? Então, ele já fez reparo de CPU e memória e o aparelho não resolveu. Não foi resolvido o problema. Se fosse por solda fria, o aparelho voltaria a funcionar. Certo? Se fosse alguma linha de comunicação que estivesse desconectada da memória ou da CPU, com o rebalem, o dispositivo voltaria a funcionar. Ok? Mas o que se deve fazer agora, nesse caso, já que fez CPU e memória e o aparelho continua travado em 140 mA? Eu tenho que ser rápido aqui, objetivo, para a gente não ficar perdendo muito tempo, porque são várias perguntas. Tirar a memória fora e conectar esse aparelho no computador, certo? Jameson, eu não preciso medir, não precisa medir nada aí. É só tirar a memória fora, conectar esse aparelho no computador e verificar se apresenta porta lógica, certo? Se apresentar porta, então provavelmente tem uma falha na memória. E essa falha pode ser na SDRAM, no bloco da SDRAM, como também pode ser no bloco da flash. E para resolver esse problema, você precisaria de uma programadora para resolver, certo? Esse tipo de dispositivo aqui é um dispositivo que você precisaria de uma programadora. Veja como é importante ter uma programadora na bancada, né, pessoal? Por isso que eu sempre falo que é importante ter, sim. Comece esse ano de 2025 já colocando aí nos seus orçamentos, nas ferramentas que você tem que comprar, programadoras, porque você vai precisar muito, né? Já era esse negócio de tudo ser hardware, tudo ser hardware, tudo ser hardware. A gente também vai pegar muita falha por software, por memória, que às vezes a gente vai precisar substituir, às vezes a gente vai precisar reprogramar, né? E no caso aqui, vamos mudar esse negócio de boot corrompido. Isso não existe, pessoal, não é boot corrompido, né? É boot desconfigurado, certo? Vamos mudar isso aí, que isso é de certa forma, pode ser que esteja corrompido. Ele não se corrompeu, ele simplesmente desconfigurou, beleza? O calor, muitas vezes, pode fazer isso. A própria memória mesmo pode, do nada, acontecer isso. Então, ele desconfigura o boot de RAM, que ele vai para uma outra partição, ou ele muda a extensão SXT, certo? Que aponta onde está o boot do Android, né, o kernel, e por conta disso, o dispositivo ele não arranca, ele não liga, ele não funciona, beleza? Então, nesse caso aí, o colega ele precisaria de uma programadora para seguir em frente. Se não tem uma programadora, provavelmente não vai conseguir reparar o dispositivo, ok?